Bom dia a todos, todas e todes. Mais uma vez pedimos licença para adentrar os lares, os espaços que vocês habitam nesse momento, nessa manhã de encerramento, de fechamento de um ciclo. Parecia algo tão distante, estamos hoje em nossa última live, encerrando esses 6 encontros do curso Infâncias em Tempos de Pandemia, em parceria com a UFABC. Lembrando que o curso ainda seguirá disponível na plataforma da universidade e que o nosso disparador de hoje é Quando Chegar o Tudo Passa e a Função Social da Escola. Bom, eu sou a Natália, represento hoje, junto com a Viviane, que faz a transmissão para a gente, a voz do Coletivo de Infâncias de Santo Amaro e região. E além de agradecer a parceria com a Andréia e da Marcela, da UFABC, eu quero agradecer muito a todo mundo que nos acompanhou nesse trajeto. A proposta de estarmos juntos, juntas, refletindo sobre assuntos tão complexos, foi tão lindamente acolhida por tanta gente que, além de nos surpreender, certamente nos energizou e confirmou a nossa crença na educação e, em especial, no nosso papel político. Foram 5, agora 6 encontros de muita reflexão, provocação, de muito saculejo, de alerta e de convite à reflexão e à materialização dessa reflexão. A gente só tem a agradecer por esse alimento e pelo fortalecimento das nossas ações e continuidade dessa existência. O nosso agradecimento demonstra hoje o contágio que a gente deseja para nós. E para nós também é uma honra imensa encerrar esse ciclo com essas 2 mulheres que não cabem em uma descrição, e com a presença do Wellington Coelho Gomes, que muito gentilmente nos cedeu seu tempo, seu trabalho, sua dedicação, para tornar a nossa live mais acessível. O Wellington é instrutor de Libras na MF Pedro Geraldo Schanck, eu acho que eu pronunciei certo, e é graduando em Pedagogia na Estácio de Sá, formado no curso de Intérpretes na Escola Interlibras e formando em Capacitação em Libras pela Escola Verbo em Movimento. Wellington, muito obrigada pela sua presença. E Iracema e Luísa, que incrível começar o dia com vocês. A Iracema Santos do Nascimento é professora da Faculdade de Educação da USP. A Luísa Helena da Silva Cristóvão é professora e pesquisadora do Instituto de Artes da Unesp e da Casa Tombada. Elas também trabalham juntas em projetos de formação, separadas. A Lu é assessora da SME, do programa Fábrica de Cultura, e também criadora da coleção para coordenadores pedagógicos da editora Loyola. Sobretudo, são essas 2 mulheres, mulheres de chão, que ocupam o lugar da ciência, da pesquisa acadêmica e da educação, sem se deslocarem da experiência, da militância em seu sentido mais inteiro, né, da roda de conversa. Mulheres que não saem do diálogo, que giram junto com a gente em muitos grupos, muitos territórios, muitas ações. E para quem vive no corpo da experiência, a temática de hoje se faz ainda mais desafiadora, porém bastante necessária nesse momento. Desde o início da pandemia, nós nos acarinhamos com palavras de consolo como tudo passa, vai passar, em breve nos veremos de novo. E à medida que essa possibilidade se aproxima, nos vemos novamente angustiados diante do nosso imaginário e da nossa reflexão sobre uma nova pergunta: como isso vai ser? Uma indagação que gera tantas outras que eu gostaria de compartilhar com vocês e, quem sabe, assim, introduzir ou inspirar esse começo da nossa conversa. Bom, então, se a função social da escola é a construção do espaço público, do bem comum, do coletivo, como pensá-la como um espaço de se manter isolamento? Qual o sentido desse lugar? Qual o sentido da escola nessa perspectiva? E qual a nossa função social nesse porvir da pós-pandemia? Pensando mais na concretude do nosso cotidiano, como fica a interação entre bebês e crianças, que é a essência do nosso trabalho, justamente por ser essência da maneira de conhecer dos bebês e crianças? Como fazer isolamento social entre bebês e bebês, bebês e crianças, adultos, bebês e crianças, bebês, crianças e materiais? Como construir identidades e corpos que convivem atrás de máscaras?
Como a escola garante a saúde de todos esses atores sociais? Bebês e crianças cabem nos protocolos que foram pensados até agora? Ou melhor, bebês e crianças cabem em protocolos? Até onde vai o medo? Até onde vai a coragem? E o papel da equipe gestora nisso tudo? E a perspectiva ética e de educação democrática com tudo isso? E, por fim, sobre o currículo construído em contexto, é possível encarar esse momento como uma oportunidade de pensarmos aquilo que precisa urgentemente ser desconstruído nas práticas escolares? O que não queremos mais? O que queremos mais a partir de agora na formação dos sujeitos? E trazendo essa questão, eu não consigo deixar de pensar na educação dos corpos. Já há muito temos problematizado a desumanização do ser através da educação dos corpos, do encarceramento desses corpos na escola, falando sobre condicionamento, falando sobre opressão, educação bancária. Agora, corremos o risco de nos desumanizarmos mais ainda, né? Desumanizarmos a infância ainda mais, ao ensinarmos práticas corporais que são baseadas no medo, na quietude, no confinamento. Corremos o risco de ensinarmos autovigilância, autolimitação, obediência, achando que é possível condicionar a infância a marcas no chão? Corremos o risco de acentuar uma educação que é demarcada pelo espaço, pelo calar dos corpos e, assim, pela negação desses corpos infantis? Abrimos, então, a conversa com essas primeiras indagações e, como sempre fazemos, aguardamos os comentários, perguntas e considerações de quem nos acompanha nessa conversa. Com vocês, meninas. Obrigada. Bom, bom dia a todas as pessoas que estão participando aqui, né, à distância, nesses novos meios de interação dos quais estamos nos apropriando, né, todas e todos nós. Bom dia ao coletivo Infâncias de Santo Amaro e região, e às minhas companheiros de bancada aqui, de mesa, né, a Natália, a Viviane, a Wellington e a Luísa, né? Que bom, Luísa, que estamos juntas aqui, né? Como a Natália apresentou, a gente anda juntas em algumas ações, né? Separadas em outras, mas separadas só fisicamente, mas unidas pelo espírito, né? Da educação democrática, libertadora, emancipatória. Luísa, eu não sei se você se preparou para palavras tão incríveis que a Natália, com as quais a Natália abriu a nossa conversa aqui, né? Porque eu me senti super emocionada pela forma carinhosa com a qual ela nos descreveu aqui, nos apresentou. Então, obrigada, Natália, e espero que a gente esteja à altura aqui da proposta da conversa. Olha, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o coletivo Infâncias de Santo Amaro e região por essa parceria com a Universidade Federal do ABC, né, para a proposição desse curso, né, e parabenizar também a UFABC por abrir essa plataforma, né, para esse curso. Eu acho que é um exemplo muito concreto do que significa a autonomia das e dos professores da educação básica na responsabilidade com a sua própria formação, né, ao pensar, propor, elaborar demandas e proposições de formação a partir da sua própria experiência, a partir do chão da escola. Então, parabéns por essa iniciativa incrível, que, inclusive, com o espírito de ser aberta, né, de ficar aberta para todo mundo, mesmo quem não fez ainda, pode acessar o conteúdo e pode se envolver com esse processo de formação. Acho que a gente, todos, temos muito a aprender com isso. Olha, a partir da provocação do tema, né, do nosso tema de hoje, o Quando Chegar o Tudo Passa e a Função Social da Escola, eu preparei aqui algumas palavras iniciais para tratar da gestão escolar no pós-pandemia, né, a partir da perspectiva do direito à educação, do direito à infância e da autonomia da escola. Vocês acham que eu devo compartilhar a tela para apresentar
compartilhar a apresentação, PowerPoint? Se você quiser, Iracema, é super possível. Só Tá. compartilhar que tá tudo certo. Eu vou fazer isso, tá? Vou fazer isso, e aí vocês, como eu vou ficar com a tela aberta sem ver comentários aqui, aí eu peço que vocês me interrompam mesmo por áudio, por conta de tempo ou qualquer outra coisa, tá? Então, vou iniciar a apresentação. Bom, acho que a primeira coisa importante para a gente tratar é com relação a esse porvir, né? A função social da escola no porvir aí da pandemia. Eu queria marcar alguns pontos sobre a atenção do hoje para construir esse porvir, né? Porque a gente não pode ficar esperando para que esse amanhã chegue. A gente tem de fazer o amanhã hoje, né? Como dizia o poeta, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? E quem sabe faz agora. Então, pensando, trazendo aqui uma contribuição da perspectiva da gestão escolar, né? Alguns pontos necessários para construir agora esse amanhã, né? Para olhar para esse amanhã hoje, né? Então, comunicar-se com as crianças e famílias, né? A experiência que as equipes gestoras, as equipes pedagógicas já estão desenvolvendo aqui na rede municipal de São Paulo, em várias partes do Brasil, tem mostrado a importância fundamental dessa comunicação com as crianças e com as famílias. Comunicação essa que, de modo geral, não tem conseguido se encaixar nos pacotes e plataformas oferecidos ou impostos pelas secretarias, né, pelas prefeituras e governos do Estado. Porque as educadoras e educadores estão buscando formas mais eficazes e sensíveis para estabelecer essa comunicação, né? É preciso observar e registrar a situação das crianças e das famílias para saber o que fazer com isso, como agir quando passada essa situação de isolamento físico, né, no retorno às unidades escolares. O que fazer, né? E eu estou destacando isso porque hoje, quando sobretudo a direção, a coordenação pedagógica, enfim, os quadros que estão atendendo em sistema de plantão nas escolas, estão tendo um contato mais direto com as famílias, essas pessoas estão sendo capazes de perceber o que tá acontecendo, né? Porque quando se divulga, por exemplo, as mortes em decorrência do coronavírus, certamente essas mortes estão atingindo as pessoas nas comunidades, os familiares, entes queridos, amigos, vizinhos, das crianças que frequentam as escolas, né? Escolas e creches, enfim, as unidades educacionais do nosso território, né? Isso, a gente está falando, então, em morte, estamos falando em casos de doença, também não podemos fingir, né, e fugir de falar sobre violência doméstica, violência sexual, né? Já há vários levantamentos mostrando que essas situações estão se agravando agora, nesses tempos de confinamento, né? Então, é muito importante para quem está no fronte, lá na escola, observar isso e registrar, né? Quando eu falo registrar, fazer mesmo anotações. Olha, a família da Gabriela deu para perceber tal situação aqui quando a mãe veio buscar o cartão de alimentação, né? Quando veio aqui o tio, a tia, a avó, o pai buscar o material, né? Ou a apostila, o material oferecido aí pela prefeitura, né? Então, buscar se aproximar das crianças e famílias mais vulneráveis, né, e que estão mais distantes, com dificuldades de acesso, seja por transporte, ou acesso a tecnologias, né,
sinal de internet, enfim. E com isso, fortalecer os vínculos com essas crianças e famílias a partir de uma escuta sincera e respeitosa, né? Porque tudo isso vai trazer elementos hoje para a gente criar respostas, ainda que provisórias, né, para o amanhã, né? E o amanhã que está para chegar muito rapidamente, né? Uma outra tarefa importante da gestão escolar, e agora pensando na equipe, né, tarefas para hoje, é olhar para o que a pandemia revelou, acentuou e desmascarou, né, na sociedade, na educação e na escola. No sentido de que a pandemia, ela vem revelar as desigualdades inaceitáveis, as desigualdades sociais, socioeconômicas, sociais, inaceitáveis, que sempre estiveram aí, né, mas que estavam, de uma certa forma, para alguns grupos da população, escondidas, né, e a pandemia desmascara essa situação. Tem até uma referência boa para isso, que é um texto bem recente do Boaventura Souza Santos, que é a Cruel Pedagogia do Vírus, publicado nesse ano, né? E aí, olhando para isso tudo que a pandemia revela, é preciso aproveitar isso como uma oportunidade, né? Aproveitar essa ruptura como uma oportunidade para rever, estudar e reelaborar, ou elaborar, em alguns casos, elaborar de verdade, né, o projeto político-pedagógico da creche, da escola, em outras bases, né? As bases devendo ser a de fortalecer os vínculos, então, com as crianças e famílias e com a própria equipe, né, respeitando a individualidade dos sujeitos. Eu até escrevi um artigo recente, foi publicado bem recentemente mesmo, sobre a experiência da EMEI Nelson Mandela, agora nessa época de pandemia, né? E foi publicado na primeira edição da revista Educação Básica em Foco, que é da ANPAE, a Associação Nacional de Pesquisa em Administração Escolar, né? Depois eu posso passar aí os links, as referências, né? E, então, nesse novo modo de trabalho com a equipe, é preciso formar coletivo de trabalho para desenvolver o trabalho coletivo na escola, né? A gente fala tanto em trabalho coletivo, mas a gente tem muita dificuldade de formar coletivos de trabalho no interior das unidades escolares, né? E só isso permite a gente se libertar da solidão, né, dessa ideia da professora, do professor agindo isoladamente, né, e é o que nos desprotege, é o que nos torna vulneráveis, né, esse agir individualmente. É preciso respeitar a individualidade dos sujeitos, mas dentro de coletivos de trabalho, né, e essa é uma tarefa da gestão escolar de hoje. Aqui eu queria trazer uma contribuição de Anísio Teixeira, lá de 1968, quando ele fala da escola primária, né, e a gente pode, lógico, incorporar isso, como adaptar essa ideia para a creche, para a pré-escola, para a escola fundamental 1, né, que existe uma fundamentação político-pedagógica na defesa da escola autônoma, enraizada no seu território, de base local, né? E o Anísio Teixeira traz isso com muita propriedade, né? Então, ele diz que é preciso criar um estado de continuidade entre a experiência da criança fora da escola e a sua nova experiência no meio escolar, né? E aí ele escreveu, né, que a escola primária, então, e a escola das infâncias, vamos dizer assim, né, ela deve se inserir no meio local, desenvolvendo a criança por intermédio deste seu meio, né, a fim de que as experiências de ensino tenham raízes e o indispensável caráter integrativo, que deve marcar essas experiências de ensino,
né? Então, isso só se obtém com uma escola, uma instituição educativa de caráter local, né, administrada localmente, enraizada no seu território, né? Então, acho que são essas aprendizagens que coletivos como o da Infância de Santo Amaro, né, e outros coletivos que têm defendido a territorialidade do currículo, né, como o nosso coletivo Territorialidades, aí da região de Campo Limpo, né, o coletivo Travessias, da região mais central da cidade, também tem mostrado, né. Bom, então, é preciso aproveitar esse momento de ruptura para transformar as relações, o currículo, o tempo na escola, o projeto político-pedagógico e a gestão, né? Formando um coletivo de trabalho forte, unido, construindo um projeto político-pedagógico consistente e vivo, né? O que não significa necessariamente uma peça de texto acabada, definitiva, né? Nos lembra o professor Celso Vasconcelos que o mais importante não é ter projeto, e sim transformar a prática, né? A ideia de elaborar projeto pedagógico não é para ter uma peça de texto guardada na gaveta, mas é para transformar a prática. A elaboração e a revisão do projeto permite olhar para a prática, com o objetivo de transformá-la sempre, né? O professor José Pires Azanha nos lembrava, já em 1998, né, da necessidade da escola conquistar a sua autonomia, pensando na autonomia da tarefa educativa, né? E tudo isso, toda essa transformação da escola nesse porvir, né? A transformação da escola hoje para receber, para acolher as crianças que retornarão à escola aí nesse período de pós-pandemia, não vai alcançar sucesso, né? Sucesso no sentido de libertação, de emancipação, sem conquistar o engajamento e o apoio da comunidade, né? O professor Celso Luiz Beisigel falava em união dos trabalhadores da educação, ou seja, as professoras, os professores, com os trabalhadores na educação, ou seja, com as classes populares, né, com as mães e pais das crianças dentro, né, da escola, na escola, né? Isso é fundamental, porque o projeto de desqualificação da escola pública, desqualificação do professorado, é um projeto grande, né, que envolve muitos interesses e que a gente só vai poder enfrentá-lo para garantir o direito à educação, o direito à infância das crianças, com essa união, né, a união do professorado com as famílias. Eu não vou passar aqui por esse slide, isso tomaria bastante tempo, mas eu só queria lembrar que tudo isso tem a ver com dois princípios fundamentais que constam da Constituição e da LDB, que são os princípios da gestão democrática e da autonomia da escola, que vêm sendo esquecidos, né? Não são princípios que vêm sendo considerados, sobretudo pelos órgãos centrais dos sistemas, né? Desde o MEC até as secretarias, e que só o professorado dentro das escolas, enraizadas nos seus territórios, com a participação das comunidades, vão conseguir recuperar o princípio da gestão democrática e da autonomia da escola, né? São princípios que não estão garantidos no texto da lei, mas que não vão ser oferecidos para nós. Eles precisam realmente ser conquistados pela nossa ação, né? Por último, aqui, para encerrar esse momento inicial, e aí, claro, que a gente vai retomar depois, né, os pontos aí na conversa, eu queria lembrar, trazer aqui um trecho de uma carta, né, publicada na forma de um livro, por 8 jovens da província de Barbiana, em Florença, na Itália. Eles escreveram essa carta
e essa carta voltada para a professora deles, né, em 1960, eram jovens campesinos, né, que passaram por muitas reprovações, que passaram por discriminações e exclusão da escola, e resolveram se apropriar do seu percurso educativo, né, e passaram a entender como funcionam os mecanismos de exclusão, né, sociais e dentro da escola. E aí eles fizeram esse chamamento, né, que eu acho que todos nós temos que nos lembrar quando a gente fala do que a pandemia nos revelou, né, a gente precisa lembrar desse compromisso com as crianças das classes populares, com as crianças e com as famílias, né. Então, disseram os jovens: aquele que ama as crianças, que tem tudo o que precisam, é apolítico, não quer mudar nada. Conhecer os filhos dos pobres e interessar-se por política é a mesma coisa, senhora professora. Não se pode amar crianças que são marcadas por leis injustas, sem se querer instaurar leis melhores. Então, eu faço essa provocação aqui, inicial, para todos nós, né, para a gente continuar a conversa na sequência. Obrigada. Obrigada, professora Iracema, muito obrigada. A gente já tem alguns comentários aqui, gente de muitos territórios da cidade, então queria agradecer essa expansão nesse momento do Coletivo de Infâncias de Santo Amaro, dialogando com outros territórios, como Campo Limpo, Pirituba, pessoal do centro, então muitos lugares da cidade aqui acompanhando. Lu, você quer dar seguimento e depois eu volto com os comentários para vocês? Sim, pode ser sim. Pode ser, já estou bastante provocada aqui, ou melhor, inspirada. Vocês já me deram muito ar para eu inspirar aqui. Inspira. Muito obrigada Coletivo Infâncias de Santo Amaro, muito obrigada. Obrigada, Natália, minha parceirona aí de vida. Iracema, quando eu vi que você estava comigo nessa, eu falei, mas que luxo. Viviane, prazer. Wellington, muito prazer. E vocês todos que estão aí, que eu não estou vendo as caras maravilhosas, muito obrigada por terem acolhido esse convite. Muita inspiração mesmo. Eu começo respondendo a pergunta da Iracema. Ela disse, não sei, Luísa, se você se sente preparada à altura da apresentação da Natália. Não me sinto. Não me sinto, mas eu estou confiante. Por que eu estou confiante? Por conta das minhas companhias, entende? Então, com vocês como companhia e outras que eu estou colecionando, tenho a sorte de estar colecionando aí na vida, acho que daqui umas 3 encarnações eu começarei a estar à altura do que a Natália descreveu, né? Então é isso, e com isso eu já trago também uma conversa com o ar que a Iracema trouxe, que é a palavra coletivo, né? Olha, a gente está agradecendo ao coletivo, a uma parceria entre uma universidade e um coletivo, né, o FABC, 2 instituições, duas reuniões da nossa cultura, né, aí dos nossos territórios amplos, né, transcende a cidade, o FABC, que beleza. Então, olha só, nós estamos aqui por conta desse encontro, né? E da existência desses coletivos já. E aí a Iracema chama a atenção que não tem escapatória, gente, não tem. Se a gente já vinha pelejando com essa ideia, se a gente já vinha, né, antes da pandemia, enfrentando aí as desigualdades, em lutas de confrontos, né? Se a gente vinha já se perguntando como conversar no sentido mais amplo da palavra, não é?
que é colocar em diálogo, em conflito, em confronto as nossas ideias, para juntos encontrarmos a palavra comum, a palavra ética, boa para todos, não é? Então, que é para isso que serve a conversa, né? É o nosso privilégio, seres humanos de linguagem, não é? É para isso que serve a conversa, para instaurarmos coletivos éticos, porque existem coletivos não éticos. Então, o que é um coletivo ético? É esse que eu quero ficar perto, é esse que eu quero a companhia para poder chegar na descrição, na apresentação da Natália. O coletivo ético é aquele que é atravessado pela empatia, por considerar o outro no seu padecimento, por considerar o próprio padecimento, e esse padecimento ele já é tocado pelo que o mundo tem de ruim, pelo que o mundo tem de desigualdade, de separação, de injustiça, de quebra de direitos. Então, o coletivo ético é esse que luta, enfrenta, se constitui para se fortalecer. Então, o coletivo não é uma pessoa sozinha, né? Para colocar-se em caminho. Eu tenho trabalhado a palavra esperança, estudado a palavra esperança, então eu achei ótimo esse tudo passa aí como provocação também. Então, a esperança, que nós, na nossa cultura, consideramos esperar o necessariamente bom, mas eu tenho trabalhado outras tradições, outras camadas da palavra esperança, que é o colocar-se no caminho, o colocar-se no caminho. Tem também o esperançar, que a Iracema traz, que, sem ter nomeado, ela trouxe, porque ela disse a construir hoje o amanhã, construir já o amanhã, construir o nosso porvir, começar essa construção, sabendo como estão as famílias, que nós temos o compromisso também ético de atender, não é? Então, esse esperançar está aí, nisso que eu quero chamar a atenção, mas tem outra camada ainda, que é esperar também o imponderável, esperar também, colocar-se no caminho, estar em pé na vida, não é? Esperando o que for que possa acontecer, mas estaremos juntos, porque já que pode acontecer algo que não vai ser tão bom assim, nós precisamos estar juntos, ombro a ombro, como uma muralha, para não sermos derrotados pelos ventos ruins. Então, coletivo, aquilo que a gente já vinha insistindo tanto, com essa pandemia, como disse a Iracema, está escancarada a necessidade disso. Porque olha as perguntas também da Natália, a provocação dela, o ar que ela trouxe na abertura, um ar cheio de poeiras também, que a gente não sabe, que a gente não sabe lidar, né? Como fica a preocupação, que também já vínhamos, né, há décadas tentando trazer com o corpo na educação, como dizia o John Dewey, que era o parceirão do Anísio Teixeira, né? Como ele dizia, nós não podemos deixar o corpo no portão da escola e entrar só com a razão. Temos que entrar com o corpo. Então, a Natália faz essa pergunta, que é o drama que está atravessando nossa escuta de diretores de educação infantil, de professores de educação infantil, não é? Essa pergunta, como fazemos? O corpo de bebês que estamos aí começando a registrar, a aprender a ler. A Natália participou comigo essa semana de uma apresentação de TCC, não é? Sobre leitura, a pesquisa de bebês, as pesquisas de bebês. Então, estamos começando a estudar, a registrar, a divulgar, a coletivizar um conhecimento sobre leitura desses corpos, não é? E aí vamos fazer o que agora? Né? Então, eu volto, e eu reforçando a ideia trazida pela Iracema da importância, da urgência da coletividade, da urgência de nos encontrarmos para criarmos juntos essa resposta.
Eu não tenho essa resposta. Eu estou dormindo com ela, acordando com ela, atormentadíssima, não é? E aí, então, o que eu faço? Eu aplico esse método, que é de me pôr em conversa. Então, nós vamos inventar junto isso. Então, trouxe a Iracema, rever o projeto de escola, rever o projeto pedagógico, né? Rever com este olhar para aquelas pessoas que estão conosco em cada um dos nossos territórios. Eu achei belíssima a síntese que traz a Iracema, porque ela é uma síntese experiência, é uma síntese que responde à urgência do que é preciso fazer. O que é preciso fazer, talvez a gente não tenha o procedimento 1, o procedimento 2, e como lembrou também a Iracema, quando temos, às vezes não se encaixa muito com a nossa realidade, né? Mas, então, este procedimento 1, gesto 2, né? Movimento A, movimento B, né? Nós temos que criar juntos. Então, a urgência da coletividade, a pandemia escancarou. A urgência do coletivo ético, do coletivo que vê no outro a possibilidade de ser acolhido e a obrigação de acolher. A obrigação de acolher. Então, se nós já vínhamos buscando isso na nossa vida, tendo a nossa utopia inspirando isso, mas tentando construir a duras penas nesse país, agora não resta outra alternativa, não é? Como dizem os jovens na carta à professora, não existe outra alternativa se nós professamos esta empatia pelos excluídos, não é? Se nós queremos superar esta condição de desigualdade, de desiguais, não é? Se nós queremos enfrentar as necropolíticas, as políticas de morte, né? Morte pelo vírus, morte pela polícia na periferia, morte dos jovens, morte das mulheres por seus parceiros, algozes, né? Enfim, nós precisamos, não tem outra saída, é uma questão prática. Eu tenho dito, se nós antes dizíamos a nossa utopia é uma questão, se a filosofia, a psicologia, a sociologia vem há séculos professando isso, essa urgência, nós, agora, por uma questão prática, de ocupar a cidade de outro jeito, de ocupar a escola de outro jeito, de ocupar os nossos espaços de encontro e de prestação de serviço ao público, porque é isso que a escola faz, não é? A escola, ela é paga, financiada pelo povo, e ao povo deve devolver. Os meus estudantes na Unesp conhecem o meu bordão no final da aula, eu sempre falo, até a próxima, financiados pelo povo, aqui estaremos, que é bom lembrar disso, é bom lembrar, né? Nós que estamos nas universidades públicas, somos financiados pelo povo, e com eles devemos construir este novo saber sobre estar em corpos, com corpos na escola. E também a pandemia escancarou isso, estarmos virtualmente juntos, potencializarmos, né? E conferirmos à comunicação ética, a comunicação virtual, também a perspectiva ética, né? Também a perspectiva de inclusão nesta comunicação, não é? Então, um coletivo do bem como esse, que nos convida, uma universidade federal comprometida com também a luta contra a desigualdade, a inserção e a defesa de direitos,
não é? Faz isso. Reúne em conversa, não é? Neste momento em que nós precisamos enfrentar uma guerra porque a exclusão, a desigualdade é amplificada, né? Intensificada, aprofundada. Então, é urgente este ar que trouxe Iracema, este ar que traz o coletivo e a federal do ABC, então, coletivizarmos-nos na ética. Coletivizarmos. Nath. Voltei. Vou começar por uma pergunta mais procedimental que apareceu, só para não perdê-la aqui no meio da conversa. Estão perguntando sobre o TCC, Lu. A Casa Tombada ainda vai disponibilizar os trabalhos, né? Acho que ainda não tá disponível ao público, porque está na semana de encerramento, né, dessa pós-graduação, que foi orientada, coordenada, na verdade, né, pela professora Adriana Friedman. E aí as defesas estão acontecendo essa semana e acho que depois a Casa Tombada deve disponibilizar, é isso? É isso, exatamente, bom. Porém, a gente pode já conversar com a autora, não é? Que é a Carla Bruna, podemos conversar com a autora, e aí ela pode... Eu tive a honra de orientar, e então nós vamos dar aquela trabalhada no que a banca tão bem indicou, e aí a gente disponibiliza, mesmo antes de a gente pode conversar isso com a... Que bom, precisamos da minúcia, né, das aproximações, Obrigada. Imagina, e depois eu posso fazer esse encaminhamento, quando vocês me enviarem, posso fazer essa ponte. Bom, os comentários vieram muito, primeiro, com relação ao clima, né, com essa provocação do ar e do oxigênio. Então, temos muitos comentários falando sobre uma fala serena, uma conversa leve, uma conversa amorosa, que eu acho que já é apaziguadora e acolhedora nesse sentido da angústia, né? Já vai aí tranquilizando um pouco os corações. E acho que essa frase, Lu, que você trouxe, apareceu de vários jeitos em todas as nossas lives até agora, que é essa questão de não termos as respostas, né? Então, estamos aqui, desde a primeira live, dizendo que as respostas serão construídas nos nossos territórios, né? Aqui é o espaço que a gente constrói as perguntas e a base de provocação que nos inspira a conversa. Mas aí a construção é de cada território mesmo, pensando nessa questão do princípio democrático, né, e da autonomia das escolas, como vocês muito bem enfatizaram desde o início. Além de vocês terem destacado muito lindamente a participação da UFABC no curso, eu também queria agradecer e lembrar que em todos os encontros nós tivemos professores da USP. Então, foi uma parceria que não foi pensada diretamente, mas que a gente teve o privilégio de não precisar substituir nenhum convidado nenhuma vez dos que a gente queria que tivessem com a gente, né? Então, não negar os espaços de conversa, como você mesmo diz, Lu, foi uma coisa que a gente encontrou pelo caminho e que a gente precisa dizer que é muito bom saber que a universidade está com pessoas assim, né, professores assim, e hoje você representando a Unesp, então estamos muito bem acompanhados de universidades públicas, né, e acho que esse caminho de aproximação da escola com a universidade é fundamental. Bom, e aí vieram também alguns comentários falando sobre que concordam, sim, que o coletivo faz toda a diferença nesse momento, que é onde se encontra o fortalecimento, mas também veio a dificuldade de identificar, de localizar quem são essas parcerias,
né, quem está nessa parceria junto com a gente aí, como que a gente identifica quem está disposto, quem está disponível. E aí a Lu já falou um pouco, né, de se colocar na conversa e esperar o que vem, mas acho que é um comentário importante que as pessoas estão aqui pensando. Também pensando na questão do PPP, que a Iracema trouxe, veio um comentário sobre o material que foi distribuído para os estudantes da rede, né, da educação infantil, trilhas de aprendizagem, por não ter sido dialogado com a realidade das unidades, pelas as pessoas aqui dizendo que não identificam o seu próprio PPP, o trabalho do seu território dentro desse material, né? E de dizer que, ao entrar em contato com as famílias, os professores têm ficado, os professores e professoras, muito chocados com a situação que as famílias estão vivendo. Então, da gente ter um panorama de que a situação está difícil, mas que quando ouve, né, quando tem essa escuta mais atenta, a coisa está bem difícil, no sentido de perdas, né, de mortes, dessas múltiplas perdas e mortes que a gente passa nas periferias, né, que a gente já sabe que acontecem nos territórios. E também vem a preocupação em não perder as crianças dessa centralidade, né, não perder porque estamos juntos, mas também como cuidamos dos adultos, nesse sentido, né, o cuidado de si para cuidar do outro, então como que a gente resolve esse quebra-cabeça, né? E veio essa coisa do professor como muitas vezes visto como um fazedor de amanhãs, e agora esse amanhã nos assusta, né? E que talvez não tenha outro jeito que não aprender na rotina, quando a gente estiver vivendo a experiência. Então, foi um pouco essa leitura que a gente fez aqui dos comentários que apareceram por enquanto, e também sobre... faltou um, desculpem. Sobre não aprofundar as desigualdades, né? Então, do papel da escola em construir territórios de cultura e territórios de dignidade para as pessoas. Jogo o sopro do ar para vocês. pelo seu, enfim, as questões, elas me parecem já muito sábias. O que eu quero dizer? São perguntas, primeiro, fincadas no chão, e segundo, profundas, quer dizer, não são perguntas que têm uma resposta fácil, e são perguntas que já têm uma perspectiva, né, de superação do que a gente não gosta, do que a gente não adere aí, né? Então, é nesse sentido que eu digo que elas já são perguntas sábias, questionamentos ou reflexões, né, sábios, próximas ao que a gente está chamando aqui de empatia, de ética. Então, eu quero só brevemente conversar com aquele questionamento da dificuldade de encontrar as parcerias, de encontrar para se juntar, as companhias, né, para se juntar. Então, pensando na escola, o que a gente tem conversado com os gestores o primeiro coletivo é a minha equipe de trabalho. Como está a minha equipe de trabalho, para eu me pôr em conversa, né? Como está? Como está? Eu acho que a Iracema trouxe isso também. Como está ali na escola? Como eu olho as pessoas, e tem a ver com o cuidado com os adultos, que a Nath, que uma pessoa também chamou a atenção. Então, como está a minha equipe? Como está chegando a minha equipe, né? Os coordenadores, os técnicos, enfim, os professores, como eles estão aqui, né? Para nós constituirmos esse coletivo que será ampliado trazendo as famílias, buscando a forma de se comunicar com as famílias, que a gente sabe que não está fácil, né? Então, não está fácil até pelos acessos, não acessos, né? Telefone, não telefone, enfim. Então, internet, não internet. Então, a gente, a primeira equipe, o primeiro movimento de coletivo, de parceria, está ali, né?
está ali nesse acolhimento, e é claro que a gente vive ali na nossa equipe profissional conflitos, tensões, né? A gente vivia tensões, né? A gente vivia problemas de ter que superar problemas de comunicação, de entendimento, enfim, de aproximação em torno das mesmas causas, mas, olha aí que se acirra a coisa, né? Nós não vamos esperar o coletivo ideal. O coletivo ideal, ele pinta na nossa vida, no sentido de como era a nossa militância, a nossa inserção, né? Quando a gente vai escolhendo as lutas e se pondo na luta, que a vida também escolhe para nós, né? Porque nós temos aí luta que não falta nesse país, nós vamos assim constituindo os coletivos, ou seja, há uma dinâmica de nos coletivizarmos também em processo, também em experiência de luta. Eu vejo que uma luta fundamental hoje é de um gestor, de uma professora, de um coordenador, né, no sentido do território escola, entre si, né? Acolher as fragilidades, acolher ali as fortalezas, acolher as ideias. Por quê? Porque este grupo, ele tem esta informação, esta leitura daquele lugar. Então, tem este e tem os outros coletivos das nossas lutas que vão nos fortalecendo, que vão nos alimentando, não é? E tem um outro que a gente não pode esquecer, que é a nossa família também. A nossa família também nos fortalece, né? Se a gente teve a sorte de ter uma boa família, né? Nos fortalece, nos ajuda, né? A irmos ampliando as companhias. Agora, o coletivo, a ideia de coletivo já sugere, e eu falei coletivo ético, já sugere estar em luta junto, estar junto no enfrentamento, estar junto numa causa, né, no nosso caso, para garantir direitos, para garantir o atendimento. Pronto, chega. Luísa, Natália, né, e Vivi, Wellington, todo mundo que está acompanhando, sobre esse ponto, sobre essa pergunta que eu acho muito importante, como identificar os parceiros, os aliados, né, aí em diálogo com o que a Luísa disse, eu acho que a gente podia mudar um pouco, eu não sei quem fez a pergunta, mas assim, mudar um pouco o verbo da pergunta. Como identificar os parceiros e aliados? Eu vou fazer uma provocação. Como construir os parceiros e aliados? Né? Por quê? Porque as pessoas, e as pessoas somos nós, né? Nós não estamos prontos e prontas, né? E muitas vezes, quando a gente já vem de uma atuação, que a gente chama de militância, a gente termina por se distanciar das outras pessoas, né? Porque a gente passa a acreditar que só o nosso grupo é legal, é bom, é politizado, né? E isso nos distancia, isso nos separa daquelas pessoas que ainda não estão engajadas, que ainda que estão refletindo, sim, que são sujeitos, né? Mas que não se deixaram levar por essa aventura maravilhosa, que é a aventura do trabalho coletivo, do estar em grupo, né? E quando a gente faz isso, a gente sai do nosso lugar de educadoras e educadores, porque a gente deixa de acreditar na possibilidade da transformação pela educação. Ninguém nasce sabendo fazer nada. Participar democraticamente também se aprende. Né? Ninguém sabe, ninguém nasce sabendo fazer isso, inclusive nós, ou principalmente nós, né? Se a gente fizer uma reflexão sobre, peraí, como foi mesmo que eu me meti em tudo isso? Como foi que eu comecei? Né?
a gente vai lembrar que a gente não era democrático coisa nenhuma, que a gente não participava coisa nenhuma, que a gente aprendeu isso com muita gente em muitos momentos da vida e da trajetória escolar, né? E continuamos aprendendo. Então, acho que isso é fundamental para não identificar aliados, mas para construir essa possibilidade, né? E aí, eu vou pegar um pouco do que a Luísa falou, na fala inicial dela, quando ela falou da conversa, né, do estar em companhia, né, estar confiante por estar em companhia, aí ela falou da conversa, do diálogo, e ela trouxe junto com isso, conversa, diálogo, conflito, né? Eu achei importante, Luísa, você ter falado disso, porque a democracia, o exercício democrático, é um exercício intrinsecamente conflituoso, né? Porque você coloca em confronto, né? E quando a gente está falando em confronto, a gente não está falando de guerra, de violência, né? Quando a gente fala da escuta atenciosa e respeitosa, é aceitar que o outro pensa diferente da gente, né? E só aceitando isso, colocando isso em confronto, como a Luísa falou, a gente vai construir a saída ética, que é provisória, né? Que é aquela saída provisória naquele momento, né? E que pode não ser a saída ideal como eu pensei no início, né? Quando a gente inicia essa discussão do projeto político-pedagógico, por exemplo, tá? E aí eu vou trazer um exemplo bem prático. Eu sou lá coordenadora e eu falo assim, olha, eu reparei como é importante discutir, inserir no nosso projeto político-pedagógico o compromisso de desenvolver aqui na escola uma educação antirracista, né? Quando eu for abrir essa discussão com os meus colegas, as minhas colegas, e aí elaborar lá, escrever o projeto e escrever quais são as nossas metas, objetivos para esse ano, possivelmente não vai sair do jeito que eu imaginei no início, porque eu não estou sozinha fazendo isso, né? Então, isso é muito importante, a gente construir os aliados e as parcerias. E acho que um outro ponto importante aí, Natália, do que você trouxe, das perguntas, comentários, e que a Luísa tratou também, é essa ideia de não ter respostas prontas. Quando a gente fala isso, calma, não é preciso a gente se desesperar, né? Porque isso não significa não ter alternativas, né? Quando a gente diz que não tem respostas prontas, não é porque a gente quer dizer assim, olha, então cada um se vire e a gente não está pensando, né? A gente não está buscando alternativas. Significa que não há pacotes homogêneos, né? E essas receitinhas aí, como a Luísa mencionou, né? Passo 1, passo 2, passo 3. Significa, então, não ter respostas prontas, significa não acreditar em pacotes homogêneos, né, em passos fixos, porque isso seria e é uma falácia na área de educação, né, porque cada comunidade educativa ali dentro da escola, inserida num território, vai adaptar, vai criar respostas provisórias, né? Então, é nesse sentido que a gente fala quando não tem resposta pronta, né? E aí, é preciso, o que a gente tem percebido, isso desde sempre, né? Mas agora, com o processo da pandemia, ficou mais explícito, é que as escolas que já vinham desenvolvendo um trabalho coletivo, que já vinham construindo coletivamente o seu projeto político-pedagógico, elas têm respondido de modo mais efetivo a essa crise, né? E também mais tranquilo. Quando, acho que a Natália trouxe aí uma pergunta, né, de alguém que está participando, que falou, por exemplo, do material pronto, que vem sendo distribuído pela Prefeitura de São Paulo às escolas e às famílias. Quando uma escola, uma creche, né, uma pré-escola, tem ali um trabalho já, um caminhar, né, para usar a palavra que a Luísa utilizou, né, esse caminhar junto, né, essa caminhada, ela não olha para esse material como algo assim, eu tenho de seguir esse material agora, tintim por tintim.
ela olha para esse material como mais um interlocutor, tá? É mais um, não é o determinante. Né? É um material possível, em alguns pontos eu posso utilizá-lo, em outros pontos eu não vou utilizá-lo, vai ficar ali de referência para a família, né? A gente tem de se lembrar, gente, que a gente lida com famílias que possivelmente não vão ter nenhum outro material escrito em casa, né, que não seja o material didático distribuído pelas redes, né, talvez uma Bíblia, né? Então, ter aquele material ali pode ser um ponto de diálogo, não o único, não, definitivamente não pode ser o único ponto de diálogo e de contato com as equipes, tá? Isso não significa que a gente não possa criticar, não deva, aliás, criticar o modo como esse material foi elaborado e distribuído, né? A gente pode sim, deve sim, fazer a crítica propositiva para a gestão do sistema, né? Sobre o que talvez deveria ter sido feito, né? Então, eu queria trazer isso, tá? Como mais um ponto de diálogo aí. Eu sei que tem outras perguntas, que tem outras questões para a gente continuar a conversa aqui. Tem bastante, gente. Bom, vieram alguns comentários dizendo do quanto as crianças vão nos ensinar também nesse processo, né, do que vamos aprender com os bebês e as crianças nesse retorno. O reconhecimento da nossa responsabilidade com relação ao respeito à comunidade e não esquecer da escola como um espaço de construção de conhecimento, né? Veio uma frase muito forte de uma professora que disse que a pandemia nos ajunte no fazer e no chão da escola, que é um pouco representativo de outros comentários que vieram com relação a reinventar a escola pública, enquanto nos sentimos um pouco a ausência de políticas públicas nessa reinvenção, então, do quanto somos nós mesmos ali, né? Essa preocupação das exigências que vêm de cima, sem conhecer o que está acontecendo nos territórios, o que as pessoas estão passando. E a gente teve um comentário, né? Estamos aqui nessa provocação de pensar da equipe gestora, e tivemos um comentário de uma supervisora, né, da Lívia, que trouxe o quanto dentro das nossas equipes, né, olhando para dentro, a gente descobre pesquisadores, artistas, militantes, pessoas funcionários da escola que moram no território, que conhecem cada rua, as famílias, às vezes até melhor do que nós, porque tem também essa vivência do território em si, e o quanto o papel do supervisor, da equipe gestora, é trazer isso para perto para fazer esse mapeamento e construir esse projeto de educação do que queremos no território, né? Então, como chegar a esse respeito, né? Aí uma hipótese de como chegar a esse respeito da realidade, do território, da cultura local, né? E nesse desafio de encontrar tempo, ação e espaço para isso. Agora, com relação também a um tom mais de pergunta aí, de provocação, muitos comentários sobre essa questão de conflito e diálogo, porque acho que é o desafio de cada grupo mesmo, né, nos espaços de formação. Então, quantas vezes a gente mesmo se silencia, se cala por achar que tem que concordar, a gente esquece um pouco de valorizar o diverso, valorizar a diferença, e eu particularmente acho que isso influencia diretamente na forma como a gente vê o nosso grupo de bebês e crianças, né? Quanto mais a gente sabe viver a diversidade, menos a gente precisa falar de escola inclusiva também, né? Então, acho que me despertou esse ponto. E algumas pessoas também trouxeram a questão do alerta, assim, né? Do nosso ponto de atenção a esses pacotes de materiais prontos, né? Então, reconhecendo a riqueza dos territórios e quando essa riqueza é calada pelos pacotes prontos, pelos materiais homogêneos que são vendidos,
e por ser um espaço de disputa, né? A gente fica disputando o tempo todo, ter que dar a nossa voz, de nós que estamos ali no trabalho cotidiano e daquilo que é tido como a produção teórica, o material a se seguir e tudo mais. Eu queria até pedir licença para contar para vocês de uma situação que a gente viveu lá no meu território, em uma ligação com uma das famílias, né? A professora pergunta se a criança recebeu o material, como tá, e o pai faz uma análise crítica, dizendo da sua decepção, digamos assim, né, do seu conflito, em ver que o material não era para o bebê e para a criança, em certo sentido, que não tinha nada ali que vinha diretamente para o filho dele, né, um espaço, né, assim, um lugar que fosse... Ele falou, é muito mais para a gente, né, e claro que a gente entende também por que o material foi destinado ao adulto, mas fico pensando que a gente na escola diz tanto do papel autor, né, autoral dos bebês e da criança, que era essa, acho que talvez a concepção que ele esperava ao encontrar o material, né. Esse pai é bom a gente enganchar logo nele, porque, porque ele pode dizer com mais clareza como seria, não é? Como seria? E aí eu queria só falar um pouquinho, só um pouquinho, sobre essa questão. Ah, Lívia, que bom que você trouxe sua voz, Lívia. Né? E tão boa essa lembrança, né? De que quanto mais a gente está ali com o pé no território, a gente tem mais parceiros, a gente tem mais parceiros, eu acho que é isso que está na fala da Lívia. E sobre o conflito, e diálogo e tensão, e enfim, não é? Eu costumo dizer, a vida não é fácil, a vida não é fácil. A vida de ninguém. A gente imagina aqueles paraísos de primeiro mundo, entende? Ou aquelas aldeias onde não chegou aí, né, desigualdade. A gente tem essas fantasias da Passárgada, dos lugares, dos paraísos. Isso a gente precisa psicologicamente dessas imagens, né? Nossa fantasia. Mas não tem. E a pandemia também escancarou isso, né? Também escancarou isso, né? Porque nem para os seus paraísos de primeiro mundo a burguesia podia correr. Estava tudo cheio de vírus. Então, não existe, a vida não é fácil. Ou seja, no nosso encontro nesse planeta, né, com cada ser, né, com as plantas, enfim, com os animais, com os nossos parceiros seres humanos de linguagem, não é? A gente tem o desafio, né, de construirmos juntos uma cooperação, né, e nós, a humanidade, eu não gosto de falar humanidade, porque humanidade é muita gente, é uma coisa, é uma categoria, é um conceito. Eu gosto de falar as pessoas, não é? Os seres humanos, as pessoas, essa gentarada toda que habita o planeta. Então, essa gentarada toda, que eu me incluo nela, nós temos isso. Isso que é, assim, vamos dizer, a lei da vida, né? Descobrirmos formas de estarmos juntos, cooperando. Mas nessa luta aí, nessa luta tensa, né? Nós fomos inventando formas de controle e dominação e usar o outro como objeto, né? Usar o gato como objeto, o cachorro como objeto, a pedra como objeto, a planta como objeto e o compadre como objeto. O compadre e a minha parceira na escola, na minha equipe, a coordenadora, como objeto. Ou seja, seres coisificados a serem controlados. Então, a gente tem isso tão enraizado, não é? Numa estrutura cultural ancestral aí, e que a gente luta contra, não é? É com muito esforço. Isso é muito esforço, é muito trabalho
a gente fazer isso, a gente estar com o outro, como o outro, tão experiência quanto nós. Então, é um trabalho de todo dia, é um trabalho que a gente não vai ter paz. Não é paz que a gente vai ter, a gente não vai parar de fazer isso enquanto formos vivos, não é? Então, o que é legal? O que é legal? Como é que a gente se defende dessa luta? Como é que a gente se defende para isso, né? Para estar nisso? Identificando, eu achei belíssima a observação da Iracema, quando ela fala não identificar o parceiro pronto, mas construir a parceria, que tem a ver com isso que eu estou dizendo, de descobrirmos formas de estarmos juntos, cooperando, e não um destruindo o outro, um calando e silenciando o outro. Então, eu pergunto, não é disso que se trata? Não é disso que tratamos? Em toda a educação escolar, cultural, no sentido mais amplo, em todos os espaços educacionais que vivenciamos aí, né, ao longo dos milênios, será que desde que nos juntamos não começamos a tratar disso? Não é? E nós temos muitos recursos hoje para melhor enfrentarmos isso. Por que nós temos muitos recursos hoje? Porque nós temos muitas histórias já narradas, muitas histórias herdadas sobre encontros, sobre dificuldades de conversa, de tensão, de diálogo. E toda uma literatura, toda a construção na arte, na poesia, nós temos a fotografia, nós temos vários recursos de encontro da nossa palavra ampliados para nós cercarmos essa dificuldade de estar com o outro. Né? Cercarmos. E muitas vezes a gente reconhece nesses momentos de tragédia, eu estou usando essa palavra como o Drauzio Varela, ele fala tragédia, 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 porque a gente precisa lembrar, a gente não pode fugir do que a coisa é, né? A coisa tem esse nome, tragédia. Então, nesses momentos de tragédia, eu acho legal a gente lembrar também algo que a gente ganhou, olha, a gente ganha com a literatura, com a filosofia. Uma frase do Edgar Morin que ele diz: estamos todos perdidos e esta é a nossa salvação. Ou seja, não tem escapatória. Ou nós aprendemos agora a olhar cara a cara para a dificuldade de estar com o outro, né? Na construção da parceria, como bem construiu, formulou a Iracema, na construção da parceria, ou nós olhamos agora, é isso que a frase dele alerta, estamos todos perdidos e essa é a nossa salvação. A oportunidade de nos juntarmos. Nos juntarmos. Pronto, chega. Também queria aproveitar aí a deixa da Luísa, achei muito importante quando a Luísa fala do trabalho, né, do quanto tudo isso dá trabalho, né, desenvolver esse projeto autônomo, em parceria com a comunidade, construir os aliados, enfim, isso dá trabalho, né, e isso é muito importante, gente, porque a construção democrática dá trabalho, né, agora, o que nos tentam vender, né, com os pacotes homogêneos, prontos, é a ilusão de que não dá trabalho, né, porque seria mais fácil, é uma crença num mito, né, que é o seguinte: se você seguir essa receita aqui, definida num currículo, vamos dizer assim, então tem lá o currículo supernormativo, né, prescritivo, pontinho por pontinho, né, então tá lá, o documento curricular, tá, mito 1, aí mito 2, o material didático pronto, né, inspirado naquele documento curricular, né, então você vai seguir aqui o passo a passo que o material didático pronto determina, né, então se você fizer isso e depois vier uma avaliação externa, né, uma prova que vai conferir
se aquela transmissão foi feita numa lógica do que o Paulo Freire chamava de educação bancária, né, que é essa ideia de transmissão de conhecimento de quem tem para quem não tem, né? Se você seguir tudo isso, vai resultar num processo educativo eficiente. Essa é uma lógica totalmente ilusória, né, que vende, é uma lógica da produtividade, que vende a ilusão de que com isso vai ter menos trabalho, né? E todo mundo, gente, quem está aí, né, nas escolas de educação básica, bota a mão na consciência, vai perceber que é um trabalho oco, vazio, que dá muito trabalho, sim, e ainda por cima um trabalho que não nos revigora, né, não nos energiza, ao contrário, tira a nossa força vital, tira a força vital das crianças, das famílias, das mães, dos pais, das avós, dos tios, né? E aí, então, a gente está em confronto, sim, em guerra contra essa lógica produtivista, que tentam ilusoriamente vender. Gente, quem tenta vender isso não é por compromisso ao direito à educação e ao direito à infância, é por interesses em lucro. É gente querendo ganhar, lucrar com a educação, né? E agora, nos tempos de pandemia, as empresas que estão aí fazendo... Tem um levantamento de um coletivo, eu esqueci o nome do coletivo agora, que estuda essa questão das relações digitais, enfim, mas isso saiu num guia, que é um guia da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que vem produzindo vários guias do Covid-19. Depois vocês entram lá, www.campanha.org.br, uma das primeiras chamadas é para esses guias, né? E no guia sobre educação à distância, a campanha traz um dado aí de um coletivo que mostra que 65% das universidades públicas e das redes estaduais estão fazendo parcerias com grandes empresas de tecnologia, agora, sobretudo nessa época de pandemia, para oferecer plataformas e tudo mais, né? Tem um dito popular que fala que não tem almoço grátis, não é isso? Não, partindo aí desse senso comum, desse dito popular. Para que essas empresas, que nunca estiveram preocupadas com educação, estão supostamente disponibilizando gratuitamente suas plataformas? Para que é isso? É por uma preocupação com o direito à educação, com o direito à infância? Gente, com certeza não é, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Aí, voltando aqui, fazendo o nexo. Então, se vende essa ilusão de produtividade, né, de que vai dar menos trabalho se você seguir esse roteiro pronto. Isso é uma ilusão, é uma mentira, porque está destruindo o nosso trabalho criativo e as nossas relações autênticas, né, com as crianças e com as famílias na escola. E aí, o trabalho democrático, construtivo, dá trabalho? Dá trabalho. A gente não vai aqui mentir, porque a gente não faz isso. A gente não vai dizer assim, não, gente, é tudo uma maravilha, né? Construir essas relações democráticas, construir os parceiros, é tudo tranquilinho. Não é, dá muito trabalho, é enfrentar o conflito no cotidiano. Mas aí tem algo muito importante, que é a ideia que a gente precisa recuperar, que é a da confiança, né? Da confiança no professorado, confiança na criança, confiança nas famílias. Isso vem, historicamente, sendo destruído, né? Não é algo aleatório que vai se dando naturalmente. Tem grupos interessados em destruir a confiança no professorado. Tem grupos que objetivam o lucro, né? E querem destruir a escola pública. E a gente precisa se fortalecer e fazer o trabalho coletivo para enfrentar isso. Não são forças triviais, né? Isso está se dando, gente, no mundo inteiro, forças conservadoras, que diante de avanços que vêm sendo conquistados a duras penas, vem vendendo essas ilusões, né? E aí, quando a gente fala em confiar, em acreditar na capacidade das crianças, do professorado, das famílias, isso não é algo que se dá espontaneamente.
Não se dá espontaneamente. Não, ninguém está falando assim, vamos todo mundo ir lá para a escola e a gente vai ficar um olhando para a cara do outro e essas coisas vão surgir por um passe de mágica. Não, não existe. Não existe, né, varinha de condão, cartola, né, a não ser nas histórias, nos contos de fada, né? Então, esse trabalho, essa acreditar na capacidade, depende de um trabalho sério, consistente, de intencionalidade pedagógica, né? E aí entra a especialidade que é do professorado, né? Que estudou, que se formou e que continua estudando e se formando eternamente para isso, né? Para propor um projeto, atividades, sempre com isso, né? Com base no conhecimento da realidade ali do território, do conhecimento do seu grupo de crianças, né? Nos conhecimentos especializados que aquela professora adquiriu, né, na sua formação inicial, na sua formação em serviço constante, e aí ali se elabora uma atividade, se desenvolve uma proposta. Vai dar certo? Não necessariamente. Né? É por tentativa e erro, algumas coisas vão dar muito certo, outras coisas vão dar errado, vai se avaliar ali como conjunto, né, para se reelaborar aquela proposta e dar continuidade àquele trabalho. Né? E é isso que a gente está perdendo, é a oportunidade de fazer isso, que a gente está perdendo pelos pacotes homogêneos, pela ilusão que está sendo vendida, né? Porque essa homogeneidade não dá certo. Então, isso essa aposta na capacidade criativa, né, é muito importante. E chamar a família, acreditar na família. A Natália falou, né, do pai aí do seu território, né, Natália, que ao receber o material falou, puxa vida, mas eu pensei que era para criança, né? É lindo isso, eu imagino que esse pai já essa fala desse pai, eu tenho certeza que é resultado dessa relação que vocês estão desenvolvendo com as famílias no território, né? E aí, tem algo que a Ana Luísa Smolka, no livro dela sobre leitura e escrita, né, sobre a apropriação da escrita pela criança, um livro de mais de 30 anos, ela fala em marcas do trabalho didático, né? Quando um trabalho didático, trabalho pedagógico é consistente, ele deixa marcas na criança, e agora eu vejo que deixa marcas na família também, né? Porque certamente a fala desse pai já representa essa marca que a escola deixou nele, nessa relação autêntica, né? Porque a escola forma também a família, né? Não forma só a criança. Então, eu queria trazer isso também agora como mais um ponto aqui da nossa discussão. Que lindo! Tá muito bonita essa conversa. Essa questão da ilusão e da mentira, que é a homogeneidade e a não produção de material, né, aparece nos comentários também como a morte da relação, né, e que a educação é vida, né, é viva, e por isso o movimento, e por isso a construção, né, aparece também o desejo das equipes em trazerem essas angústias de como estão se sentindo, o que estão passando, quem os apoiará emocionalmente, né, porque a gente precisa estar bem para esse retorno e tudo mais, pensando na ruptura que foi a pausa, né, e que agora é uma nova disputa, né, um novo encaminhamento, dizer, estamos pensando sobre isso, queremos participar dessas decisões, não queremos nos distanciar e não queremos que a coisa siga se construindo como foi até aqui, né, de uma ruptura, de fechamento, de recesso de escola, de decisão do que vai ser proposto. Nesse sentido, vieram aqui alguns comentários. E veio também um pedido, né, uma pergunta, na verdade, se vocês têm alguma consideração a fazer sobre as experiências de outros países que já estão exercitando
esse movimento do retorno, como Portugal, por exemplo. Enfim, se vocês têm algum comentário, alguma consideração, se não tiverem também, não tem o menor problema, mas se vem mais alguma coisa que vocês queiram comentar a partir desses pontos. Luísa, posso falar um pouquinho especificamente sobre essa pergunta? Tá. Então, eu recentemente participei à distância, né, obviamente, de um seminário internacional sobre experiência de países de língua portuguesa, né, na África, o Brasil incluído, e Portugal também, agora na pandemia. E ali teve um relato de uma professora contando um pouco de como tem sido feito lá, né, em Portugal. Claro que a gente pode, um relato, né, que deve ter outros, enfim, mas me chamou muito a atenção, pelo relato da professora, o quanto esse princípio da autonomia da escola e da gestão democrática está presente lá, né, me chamou a atenção duas coisas. Um que é o poder público lá, distribuindo equipamentos, né, então distribuindo computadores, viabilizando acesso à internet para comunidades mais remotas, né, para poder viabilizar a interação remota, viabilizando a construção de centros de acesso à internet, respeitando os protocolos, né, de saúde, distanciamento e tudo mais, porque eles perceberam que só o acesso em casa não seria suficiente, né, então que era preciso reorganizar esses espaços de acesso comunitário, né, mas com os devidos cuidados. Então, assim, muito recurso do poder público para essa parte mais estrutural, material, né, e as escolas ficando responsáveis pela parte pedagógica, propriamente. Então, a professora nem formulou desse jeito, ela estava só contando como eles estão fazendo lá. Mas eu percebi que, para acontecer isso dessa forma, é isso, o poder público, que é aquele que arrecada impostos, né, agindo nessa distribuição e redistribuição, né, para garantir uma certa equidade, né, e a escola, o professorado ali fazendo todo o trabalho pedagógico mesmo. Então, isso me chamou a atenção, né. Então, essa é a experiência com a qual eu tive um contato pequeno, né, mas que acho que vale, até quero procurar para saber mais, e que vale a pena, enfim, quem tiver interessado, procurar também para saber, né. Olha, só para reforçar, o que eu sei é da França e da Argentina, e é a mesma perspectiva, a mesma. O investimento e o cuidado com a decisão de cada lugar, o cuidado com a leitura e a decisão de cada lugar, não é? É claro que são realidades com o número, sei lá, demografia, número populacional bem menor, a gente considera tudo isso, as condições também já de investimento em educação outras, não é? Mas são exemplos, como disse a Iracema, que pontualmente a gente ouve e se alinham nessa perspectiva, autonomia e investimento público. E tem um ponto, né, Luísa, mesmo quando a gente fala na capacidade de investimento, né, o Brasil, bom, caiu, né, aí com as crises últimas, mas já ocupou o sexto lugar em termos de economia, né, em comparação com outros países. Significa que aqui tem muito recurso, que tem também muita desigualdade, né, e quando a gente pensa em recurso educacional, propriamente, precisa de muito mais, né, vários estudos aí têm demonstrado que o Brasil tem capacidade para investir mais em educação, né, falta um compromisso político mesmo, né, dos governantes para fazer isso,
Mas quando a gente pensa que os recursos que existem atualmente são utilizados para, por exemplo, produzir esses pacotes homogêneos, porque se gasta para fazer isso, né? Quando poderia ser utilizado para fortalecer a autonomia dos territórios, né? Então, eu tenho um exemplo, eu já usei numa conversa com o coletivo Infâncias de Santo Amaro, né? Na semana passada, mas acho que é bom repetir. Não sei se mudou, gente. Se mudou, por favor, digam, tá? Quem está aí, Natália deve saber, Viviane, enfim, e quem está assistindo também. Mas aqui a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, não tinha autorizado, até um mês atrás, as escolas a usarem as próprias verbas de que as escolas dispõem para comprar, por exemplo, chip de celular e aparelho celular para instalar aquela conta corporativa de WhatsApp. As escolas já perceberam que se comunicar com as famílias por WhatsApp é o meio mais rápido, mais democrático, mais eficaz, né? Só que não dá para as professoras, a diretora, a coordenadora pedagógica, ficar usando o seu celular pessoal, né? E eu sei que vocês já estão fazendo isso, porque não teve outro meio, né? Ao solicitar autorização da diretoria, da secretaria, para utilizar o recurso que a escola já tem, para comprar um chip e um celular, não foi permitido, né? Não sei se isso mudou, eu espero que tenha mudado, mas isso é um exemplo, assim, de se defende tanto, né, a gestão eficiente, e, assim, uma decisão simples, né? Se gastou tanto dinheiro, tanto recurso. Quando eu falo recurso também, gente, é recurso humano, é energia humana, para pensar em pacote, em material, né, a ser distribuído para todo mundo, com um monte de dificuldade para alcançar o CEP das pessoas, né? E aí, assim, uma simples decisão descentralizada, falar assim, escolas, se esse é o meio mais fácil de se comunicar com as famílias, sim, né? Sei lá, faz um decreto, uma portaria, uma resolução, sei lá o nome da coisa. Certamente quem está na gestão pública deve saber o nome dessa coisa, né? Para autorizar. Né? Então, assim, um exemplo bem simples, e a gente pode pensar em vários outros, né? Sim. Eu acho que o Wellington caiu, vamos ver se ele voltou. Bom, na verdade, assim, já é uma realidade. Antes da pandemia, a gente ir trabalhando com os nossos recursos, né? Não é uma coisa nova que veio com a pandemia, né? A gente precisar, muitas vezes, romper as burocracias dessa forma e usar dos nossos equipamentos e tudo mais. E lá na nossa escola, continuamos dessa forma, né? Seguimos nesse fazer com os nossos recursos pessoais, inclusive com nossos recursos de articulação, para garantir outras coisas que aparecem aqui nos comentários como uma grande preocupação, como, por exemplo, a questão do cartão alimentação, que não chega para todas as crianças, as famílias que estão passando fome, materiais como literatura, materiais não estruturados, coisas que fossem do universo mesmo das crianças, que a gente pensa que poderia ter sido elaborado junto com um kit de material. Então, estou trazendo aqui também a fala dos comentários. E ainda não continua respondendo a sua pergunta, Iracema, continuamos não podendo, pelo menos por enquanto. E além, acho que desse esforço, né, desse exercício do esforço entre o individual e o coletivo, esse apoio estrutural, esse apoio emocional, então já caminhando aí para o final das questões, né, fica o nosso receio de também ter que voltar à escola junto com as crianças, sem também ter um tempo, talvez, de conversa entre nós para esse planejamento, né? Assim, tudo bem que a gente, é óbvio, né? Já falamos aqui de como isso também é da participação deles, né? Mas também pensar o quanto isso pode ser prejudicial.
né? Até para a gente voltar nesse exercício mais concreto, mais físico, desse individual dentro do coletivo, e quais os nossos papéis de ação, mesmo olhando para o nosso território, né? Porque muita coisa vai surgir a hora que a gente pisar o pé novamente, né? Estamos pisando a equipe gestora, mas sem as crianças, sem os professores, é outro lugar, não é uma escola, né? É um prédio público, né? Não é uma escola. Então, acho que só para vocês, acho que a gente já está caminhando para o final, né? Então, esses foram os últimos comentários aqui que apareceram. E depois eu volto só para fazer um agradecimento especial, mas se vocês quiserem dar uma palavrinha final. É tanta força, né? É tanta potência, mas também é já ato de coletivizar e a existência aí desse coletivo que cabe um silêncio. Cabe um silêncio. A gente inspira e tem aquele momento que não tem a palavra, né? De tão bonita que a coisa é. E, Nath, isso que você está trazendo é realmente a angústia em geral, a angústia que a gente tem ouvido, né? Sem dúvida nenhuma, mas eu penso que na conversa de hoje, e muito no que trouxe a Iracema, é assim que a gente entende, né? No trabalho, né? Na construção da parceria e no fortalecimento que vem na parceria, né? No estar junto da nossa voz, no fortalecimento da nossa voz que vem. A gente entende que esta construção desse porvir aí é também perpassado por tensões, por conflitos e por pensamentos muito diversos entre si, não é? E por posturas tradicionais no sentido de desrespeito às autonomias, desrespeito ao saber de cada um. A gente sabe que a vida é assim. Então, por isso que a gente insistiu tanto nesse fortalecimento conjunto, nesse fortalecimento, eu acho que é bom também a gente insistir e incluir na conversa, né, todo um conjunto de gestores das DREs, que estão no suporte aí para os profissionais de escola, para os diretores, os coordenadores, coordenadoras, professores, enfim, ou seja, as equipes da DIPED, né, no âmbito mesmo do pedagógico, os formadores, os supervisores, né, com esse preparo. Então, para terminar, eu gostaria de lembrar que também se torna urgente um ensinamento muito antigo, que lá com Aristóteles ele traz, que é o cuidado de si para cuidar do outro, né? Na sua ética, ele fala, nós temos que trabalhar as nossas iras e as nossas vontades privadas, particulares, para o encontro com o outro. Então, cuidar de si, não o cuidar de si ensimesmado, umbigado, como eu costumo falar, né? Esse individualizado, né? Mas é o cuidar de si para estar com o outro. Então, os supervisores, a equipe de supervisão, não é? A equipe dos formadores, não é? Os diretores regionais, para este cultivo aí, também dos seus lugares aí, né? O braço deles é maior, né? Tem muita escola dentro desse braço deles, então como é que eles estão também se preparando, né? Cuidando de si para esta acolhida aos gestores, né? Para esta acolhida aí aos profissionais que precisam estar vitalizados e apoiados, né, na sua inteligência e nos saberes que tem sobre o seu território para criar esse procedimento aí, este miúdo, para criar este miúdo. Então, é isso. E lembro também, para fazer justiça, que o Foucault
na filosofia contemporânea, recupera o Aristóteles e trabalha essa ideia, desenvolve longamente o cuidar de si para cuidar do outro. Isso é empatia pura. Que lindo, Luísa. Obrigada. A Luísa falou da necessidade de envolver aí os sujeitos gestores, né, das diretorias regionais, enfim, das várias órgãos e instâncias aí da Secretaria Municipal de Educação. Aí eu quero aproveitar para fazer um convite, que no dia 13 de abril, né, no dia 9 de abril, quando saiu a instrução normativa número 15 da Secretaria Municipal de Educação, um grupo de educadoras, educadores, reunindo 3 coletivos aqui da cidade de São Paulo, nossos coletivos, o Grupo Territorialidades do Campo Limpo, né, o NAI, Núcleo de Avaliação Institucional da Faculdade de Educação da USP, e o Território Educativo das Travessias, nós elaboramos uma carta aberta à Secretaria Municipal de Educação, que foi publicada na primeira edição da revista Educação Básica em Foco, da ANPAI. Eu até colei aí nos comentários da transmissão no Facebook o endereço da revista, né, com essa nossa carta que foi publicada. E aí, a partir daquela carta, daquela publicação, né, desse questionamento propositivo à Secretaria Municipal de Educação, começou a surgir a ideia, o professor Alexandro Santos, que é diretor da Escola do Parlamento, convidou esses 3 coletivos a pensar junto, né, e a desenvolver um diálogo. E aí, daí, a gente começou a pensar juntos, então, sobre o que fazer com isso, e nós organizamos um curso que começa sexta-feira agora, que é o curso Políticas Educacionais em Tempos de Pós-Covid-19, Perspectivas Crítico-Esperançosas. Então, serão 7 encontros, um por semana, começa nessa sexta-feira, dia 26, vai ser das 14 às 17, né? A cada sexta-feira, o encontro trata de uma etapa ou modalidade da educação básica, né? E em cada encontro vai ter a participação de representantes das universidades e também de um desses 3 coletivos, tá? Para trazer justamente esse olhar do chão da escola, né? Então, vai ter gente das EMEFs, das EMEIs, de CIEJA, né? E pessoas que participam desses 3 coletivos que escreveram a carta como esse ponto de diálogo, né, e de formação, né, é um curso que dá certificação, um curso de extensão universitária, é uma parceria entre a Escola do Parlamento e a Faculdade de Educação da USP, que vai certificar as professoras e professores que participarem. E eu já coloquei também quer dizer, será que eu já coloquei? Não lembro mais, acho que sim. Coloquei aqui nos comentários do Facebook o endereço já para inscrição do curso, né? E agradeço novamente, né, o convite. Eu queria aqui compartilhar uma leitura, um trechinho desse livro aqui, né? Não sei se está aparecendo aí, o Como Amar uma Criança, né, do Janusz Korczak. Esse Como Amar uma Criança é uma sistematização da experiência que ele fez lá na Polônia, né, durante o período da guerra, da Segunda Guerra, de uma gestão democrática com a instituição que ele dirigia, voltada para crianças de rua, crianças abandonadas, né? E ele desenvolveu uma experiência incrível de autonomia das crianças, de gestão democrática daquela instituição, né? E essa experiência está sistematizada aqui nesse livro maravilhoso, Como Amar uma Criança. Então, para me despedir de vocês, e a gente sempre continuar o diálogo, né? Porque essa despedida é só despedida momentânea, eu queria ler um trecho do livro, está na página 144, tá? Para quem tem essa edição aqui da Paz e Terra, que é de 1997.
quarta edição. Nossas teorias educativas não nos explicam suficientemente que, além do amor à verdade, devemos ensinar a criança a reconhecer a mentira, que, além da arte de amar, de respeitar, de obedecer, é necessário conhecer a arte de odiar, de desprezar, de se indignar e de se revoltar. Então, queria trazer isso como um pouco de síntese aí, né, de todos esses conflitos que a gente vive no dia a dia, no chão da escola. Obrigada mais uma vez e um abraço, muito bom estar sempre com vocês nesse momento todo que a gente está enfrentando, nesses diálogos que a gente tem feito. Muito obrigada. Uma síntese do que é ser gente, né, Iracema? Acho que saímos desse ciclo, desse curso, pensando sobre isso. Não poderíamos ter encerrado com melhores pulmões do que vocês, para essa revigoração que a gente precisa para caminhar. Iracema, depois vou pegar com você a chamada do curso, que aí a gente publica na página do coletivo, e aí acho que também fica mais acessível para todo mundo acompanhar, porque muita gente também acaba vendo a live depois, enfim. E aí já é uma forma da gente ajudar humildemente aí nessa divulgação, pensando também que, né, assim, a gente termina essa empreitada do nosso coletivo falando de coletivo, né? Então acho que foi um bom caminho. E acho que a nossa pretensão agora é também começar a pensar sobre isso, né? Esse momento aqui com vocês nos dispara e nos provoca a seguir pensando nesse assunto, não só nos nossos territórios, né, nas nossas escolas, né? Mas também dentro desse coletivo e com as próximas ações que a gente puder, né, e se colocar aí a realizar. Então, só lembrando todo mundo que os vídeos continuam disponíveis na nossa página, assim como os vídeos do Ocupa Cidade, que a Iracema teve um papel fundamental, um movimento lindo que aconteceu na cidade na semana passada, que a gente teve a honra de participar. Então, a nossa participação também está lá, e na página do Facebook do Ocupa Cidade tem a participação de todos os territórios, vídeos belíssimos, encontros, assim, incríveis, que mostram mesmo a potência dessa cidade, a potência dessas mulheres, desses coletivos, enfim, de todos os nossos territórios, e quanta coisa que acontece que a gente precisa dar voz, dar luz, né, porque elas acontecem e às vezes não tem aí o espaço que deveriam para que todos conhecessem, né. Então, seguimos na plataforma digital plural da UFABC, seguimos aqui na nossa página e seguimos juntos na vida, né? Nessa luta, nesses caminhos de conversa, e a gente só tem a agradecer e se sentir muito honrado por cada encontro, em especial por esse, na presença de vocês. Eu tenho certeza que represento todos que estão aqui nos ouvindo, quando eu digo muito obrigada por esse ar. Saúde! Saúde! Wellington, muito obrigada, viu? Não é fácil nos representar aí, conversando todo esse tempo. Tranquilo, precisando, vou estar sempre à disposição. Obrigada. Nessa volta pós-pandemia, vamos marcar um curso aí para o pessoal do coletivo. Com certeza, vamos conversar sobre isso, podemos marcar. Foi um prazer estar com vocês, com a Luísa, com a Iracema. Eu saio daqui com uma nova reflexão, né? Com novos olhares, novas ideias. Muito bom. Obrigado pelo convite e estamos à disposição. Nós que agradecemos. Bom, então a gente encerra agora a transmissão para o pessoal no Facebook. Vivi, muito obrigada. Boa tarde para todo mundo.